Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal para compartilhar a minha opinião sobre um assunto, sobre um tema que eu estava lendo ontem aqui na internet. Que tema é esse? A criação da Frente Parlamentar Católica dentro do Congresso Nacional. Entre o pessoal ateísta que produz conteúdo na internet, a única pessoa que eu vi que produziu um vídeo, talvez mais pessoas tenham feito, mas eu não tenho conhecimento. Mas quem eu sei que produziu um vídeo foi a Mari, a Mari Campos. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso e conferir o vídeo que ela fez falando sobre o assunto. E aproveita até aqui, aproveito o momento para convidar que vocês se inscrevam no canal dela. Ela faz um excelente trabalho no YouTube. Então, a Mari Campos falou e agora eu também queria apresentar aqui a minha posição. Todo mundo aqui sabe, tem conhecimento, acredito eu, sobre a Frente Parlamentar Evangélica, a chamada bancada evangélica que tem dentro do Congresso Nacional. Famosíssima essa frente parlamentar. A Igreja Católica, os católicos, eles não tinham uma frente parlamentar. Isso não era uma prerrogativa, até porque oficialmente a Igreja Católica ela não incentiva que os seus quadros participem da vida política partidária. Mas tem pessoal católico, que não é organicamente vinculado à igreja, que tem uma atuação política, e esse pessoal agora resolveu tomar a iniciativa de se articular e criar essa frente parlamentar. Então aqui no site do Senado Federal tem a matéria, tá? Essa matéria aqui eu tô com o notebook aqui do lado para trazer essas informações. Então essa matéria é do dia 17 de julho, deste ano, então agora poucos dias atrás, que tem como título aprovada a criação da Frente Parlamentar Católica. E diz o seguinte na matéria, que até não é muito extensa, O plenário aprovou nesta quarta-feira, dia 17 de julho, o projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, o PRS 18/2024, será encaminhada à promulgação. Esse trecho PRS 18/2024, se vocês clicarem em cima, vocês abrem uma outra página onde vocês podem ter acesso ao documento que propõe a criação da Frente Parlamentar Católica. Eu vou colocar esses materiais aqui na descrição do vídeo. Composta por senadores e deputados interessados, a Frente Parlamentar terá como objetivo defender os princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana, acompanhar projetos e assessorar os parlamentares na elaboração e votação de propostas. Essa proposta de criação da Frente Parlamentar Católica é da autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. E aí, no documento, o projeto de resolução do Senado que institui a Frente Parlamentar Católica. Essa proposta, como eu falei, ela foi feita pelo Marcos Pontes, inclusive ele coloca ali no final, senador astronauta Marcos Pontes. Isso aí é interessante, que eu já vou fazer uma consideração sobre isso. Essa proposta tem 2 páginas, Então aqui eu queria ler brevemente uns trechos, Então a proposta diz o seguinte: o Senado Federal resolve, artigo 1º, é instituída a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana com a finalidade de 1. Defender os princípios éticos, morais e doutrinários preconizados pela Igreja Católica Apostólica Romana. 2. Acompanhar os projetos de interesse da Frente Parlamentar no âmbito do Congresso Nacional. E 3. Assessorar senadoras e senadores na elaboração e votação de projetos que comunguem
das finalidades da frente parlamentar. Então, o que se percebe é que essa frente parlamentar católica, ela se propõe a ter uma atuação política dentro do Congresso Nacional, onde vai discutir os temas que são apresentados nesse espaço do legislativo com base nas suas convicções e nas suas crenças religiosas. Então, ou seja, o vetor religioso aqui é que vai ditar o posicionamento dos congressistas sobre determinados temas que serão discutidos. Mais abaixo, aqui já na segunda página dessa proposta, vem a justificação. E aí onde o Marcos Pontes, ele apresenta em uma página, ele apresenta a justificativa para a criação. Então ele vai falar que o Brasil é o país que tem o maior número de fiéis católicos no mundo, etc, etc. A gente ainda tem que ver os dados do censo do IBGE de 2022 sobre religião, que ainda não foram divulgados, né? Vai ter novidades em relação a isso, que esse percentual diminuiu. Ele vai dizer depois assim: a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana objetiva reunir lideranças de parlamentares que comungam dos princípios basilares da fé católica, etc, etc. Bem como representar e defender os interesses da significativa parcela da população brasileira que com ela se identifica, ou seja, com ela quem? Com a religião católica. Então, eles vão ter uma atuação dentro do Congresso Nacional, baseado, então, pautada pelos princípios da fé católica e justificando isso como sendo essa a crença da maior parte da população. Então, ou seja, a ideia aqui é que essa frente parlamentar católica, ela, ao atuar politicamente com base em princípios religiosos católicos, ela vai atuar em sintonia com aquilo que seria a crença e os valores da maior parcela da população brasileira. E aqui tem um outro parágrafo interessante. Ao mesmo tempo, busca, no caso essa frente parlamentar católica, atuar na promoção do diálogo interreligioso e na defesa da liberdade religiosa, contribuindo para o respeito à diversidade de crenças no Brasil, de forma a fortalecer o princípio constitucional da laicidade do Estado, assegurando que todas as religiões possam coexistir harmoniosamente. Veja só, acho que esse aqui é o parágrafo que traz uma consideração interessante, que é o seguinte: há uma contradição. Há uma contradição nesse texto, onde de um lado ele fala que a Frente Parlamentar Católica ela está sendo criada para articular a ação de congressistas, com base nos princípios da fé católica, e ao mesmo tempo essa frente parlamentar ela se propõe o quê? A fazer uma defesa da laicidade do Estado. As coisas elas não batem muito bem, existe uma contradição conceitual, que não é apenas uma contradição conceitual, mas que também é uma contradição que se verifica na atuação prática dessas pessoas dentro do espaço legislativo. E aqui aí vem essas particularidades do Brasil. Não sei se é só do Brasil, mas eu vou me referir aqui ao Brasil. Uma delas é o seguinte: vejam como é curioso, a proposta de criação da Frente Parlamentar Católica é feita por um senador que se apresenta como astronauta, o senador Marcos Pontes, cujo nome está muito associado à questão da ciência. Ele ficou muito famoso quando ele foi para o espaço no ano de 2006, e inclusive naquela época isso estava muito vinculado a uma política governamental do governo Lula, em 2006, e ele ficou até um pouco associado com
com o governo Lula em decorrência disso. E hoje o senador Marcos Pontes é do PL, é bolsonarista e participou do governo Bolsonaro. E um outro elemento aqui que mostra isso é que essa figura que ficou associada à questão da ciência é essa figura que está propondo a criação de uma frente parlamentar católica. Então vejam como, tem essa contradição, essas ambiguidades aí bastante interessantes de ser analisadas. E uma outra coisa que também a gente tem que ficar muito atento é o seguinte, porque no documento, na parte da justificativa, o senador Marcos Pontes ele fala, de forma a fortalecer o princípio constitucional da laicidade do Estado. Aí a gente tem que prestar atenção no seguinte, mas o que ele está querendo dizer com laicidade? Porque a frente parlamentar evangélica, a bancada evangélica, eles também falam em defesa da laicidade. Nesse momento, o que nós temos que avaliar é o que essas pessoas estão querendo dizer com laicidade do Estado. Porque quando nós começamos a analisar os discursos e a prática política, nós percebemos que há aí um entendimento diferente sobre laicidade. E eu vou novamente aqui retornar ao meu livro, porque tem uma parte que eu falo sobre aquele pessoal, aquele grupo conservador e reacionário do meio católico e do meio evangélico. Todos eles falam sobre Estado laico, falam sobre defesa do Estado laico. Só que aí, quando nós vamos ver o que eles estão querendo dizer, a gente percebe que o entendimento que eles têm sobre o Estado laico não é exatamente aquele entendimento conceitual que se tornou referência quando se pensa esse assunto. Eu vou citar aqui só os dois exemplos do meio católico que eu pesquisei para o livro. Um deles é o Felipe Aquino, que ele diz o seguinte, num artigo de 2021, intitulado Estado laico ou laicista? Ponto de interrogação. E ele diz o seguinte, o Estado é laico, quer dizer, não professa uma religião específica, mas deve incentivar o valor religioso, que faz parte da grandeza e da dignidade do homem. Fecha aspas. Então, ou seja, o Estado laico ele deve ser um promotor dos valores religiosos, ele deve incentivar os valores religiosos. Então esse é o entendimento que ele está pensando aqui sobre Estado laico. Ele não está dizendo que o Estado tem uma religião oficial, mas que deve promover os valores religiosos da sociedade. Uma outra figura que eu também pesquisei aqui é o padre Paulo Ricardo, que ele, em uma entrevista de 2011, já relativamente antiga, ele vai responder a questão sobre a laicidade do Estado. E ele vai falar que existe um entendimento equivocado sobre laicidade, que o que se defende por parte da esquerda é a ideia de que a religião deve ser varrida do espaço público. Ou seja, o Estado deve ter uma visão religiosa isenta. E aí, abre aspas, citação dele. Você está impondo uma religião que se chama materialismo ateísta. Fecha aspas. E voltando continuando no padre Paulo Ricardo, ele faz uma advertência que é muito similar àquilo que é defendido pelo Felipe Aquino, onde ele diz, padre Paulo Ricardo, nessa mesma entrevista de 2011, abre aspas, só que numa democracia, quem dá o tônus do ambiente cultural é a maioria. A maioria esmagadora da população brasileira é extremamente religiosa. Fecha aspas. Bom, então qual é o raciocínio aqui? Se a maior parcela da população brasileira é religiosa e, no caso,
essa religiosidade é católica, cabe ao Estado defender e incentivar os valores religiosos dessa sociedade. Esse é o entendimento que eles têm sobre Estado laico. Essa é a concepção que eles têm sobre o Estado laico. E a Frente Parlamentar Católica, minha primeira leitura aqui, tem que agora ver a atuação na prática dessa Frente Parlamentar Católica, vai um pouco nessa direção. Inclusive, o texto, a proposta do senador Marcos Pontes está ali, né? Está dizendo que a fé católica é a fé da maior parcela da população. Então, eles estão representando essa maior parcela da população. Então, essa aqui está sendo aqui a base aqui de compreensão, de interpretação sobre a questão da laicidade do Estado. Então, vejam, e aí, por exemplo, é isso que vai entrar nas discussões quando se for falar sobre aborto, sobre direito das mulheres, sobre direitos da população LGBTQIA+, ou seja, vão ser os valores religiosos católicos que vão entrar em cena para definir qual vai ser o posicionamento dessa frente parlamentar. Só que a ideia de Estado laico, vejam, se nós olharmos historicamente, desde o século XVIII, né, quando isso começa a se forjar na prática, a ideia de Estado laico é exatamente o contrário do que eles estão entendendo como Estado laico. Porque a ideia do Estado laico não é um Estado que deve promover e incentivar os valores religiosos comungados pela maior parcela da população. A ideia de Estado laico é exatamente a ideia de um Estado que faça a defesa do direito à crença religiosa das minorias, e inclusive daquela parcela da população que não tem crença religiosa. É exatamente por isso que o Estado não tem uma religião oficial, para não tomar partido, e é exatamente por isso que o Estado não interfere e não promove valores religiosos, entendeu? Ou seja, o Estado não exclui a religião do espaço público. O Estado delega isso para a sociedade civil. Então, a sociedade civil que vai se organizar, enfim, etc. O Estado, ele atua ali como uma instituição que tenta evitar os conflitos, enfim, tudo aquilo que pode acontecer pelo fato de pessoas e grupos terem visões diferentes. Então, ele tenta mediar ali para que não haja esses conflitos e essas tensões. Mas o Estado, ele não é da responsabilidade do Estado promover os valores religiosos de uma maioria. Na verdade, a ideia do Estado laico é exatamente o contrário. É exatamente porque uma sociedade tem uma maioria que professa uma determinada religião, é que o Estado ele se isenta nesse sentido, para que as minorias religiosas e os grupos que não têm religião, eles também possam se expressar e defender aquilo que creem, seja essa crença de valor de viés religioso ou não, entendeu? Então, ou seja, lamentavelmente a criação dessa frente parlamentar católica é mais um elemento que se agrega para fragilizar os princípios de laicidade que foram postos na Constituição de 1988. E pelo que eu vejo aí na internet, até mesmo entre setores de esquerda, há um discurso que vai no sentido de fortalecer essa presença religiosa no espaço político. Fica aí para refletirmos. Um abraço e até mais.